que quiser, frente. Ame todos, confie em poucos, mas nunca seja injusto com ninguém. E é com essa frase do Fernandinho Beatbox que começa agora o seu, o meu, o nosso podcast do futuro. Podcast feito para falar do futuro, do estado do Rio de Janeiro. Sobe a vinheta. Do podcast da semana passada, onde eu falei de elefante, o podcast de hoje eu vou falar de um outro mamífero muito querido, que é a girafa. Lógico que eu também vou tratar de questões atuais, como a entrevista que os presidenciáveis deram ao Jornal Nacional e o debate que teve na Band também. Lógico que eu vou colocar de maneira bastante criativa. E por falar em criatividade, eu vou iniciar colocando um vídeo de uma menina que quebrou uma madeira de maneira muito criativa. Veja. Una, dale, póngala. Yami, mira. Se cayó. Dale. Ponle el pie. Ayúdala. Otra vez. É o vídeo dessa menininha, ela viu que não tava conseguindo quebrar a madeira com a força do pé e pediu ajuda da tia e com as nádegas ela conseguiu quebrar. Bem criativa mesmo. Agora um outro vídeo criativo que eu trouxe pra você ver é esse daqui. Assiste aí. Olho por cima do muro, tenho muito orgulho porque sou girafa. Dos bichos sou a mais comprida, pintas na barriga porque sou girafa. Meu pescoço interessante é o mais elegante porque sou girafa. Quem quiser me acompanhar vai ter que suar porque sou girafa. No pescocinho, gira, girafa, pá, pá, pá. Gira, girafa, pá, pá, pá. Gira, girafa, pá, pá, girafa. Simbora! Oh, gira, girafa, pá, pá, pá. Gira, girafa, pá, pá, pá. Bem criativo esse vídeo. Na próxima página eu não vou querer ovo de chocolate não, vou querer uma girafa de chocolate, igual essa daí que eu acabei de exibir. Essa parecia estar bem saborosa. Mas já que eu tô falando de girafa, uma girafa muito famosa no cinema é a girafa de Madagascar. É, o Nelman. Veja essa cena inusitada do filme Madagascar 3 que eu trouxe pra exibir pra vocês. Olha aí. Tem alguém aí? Melman! Alex, é você? Melman, eu ajudo você. Aguenta, filho. Peraí que eu já te ajudo. Melman! Ai. Eu te peguei, amigo. Ai. Espera um pouquinho aí, Melman. Aguenta aí. Ah, Alex, o que você tá fazendo? eu vou te tirar dessa caixa. Relaxa. Alex? Girafa na caçapa do canto. Seja o que Deus quiser. Fica quieto. Não, Alex, não, olha, peraí, Lá vou eu. olha, é a Glória. O Nelman, eu acho que realmente é a girafa mais famosa do cinema. Agora, uma outra girafa que realmente teve seus 15 segundos de fama foi a girafa do filme Se Beber Não Case 3. E eu também trouxe pra exibir a cena dela pra vocês. Assiste aí. A gente tá chegando agora. Oi, meu nome é Alan. Eu comprei uma girafa. Ela é toda minha. Ela é super simpática. Ah, puxa, olha essa girafa. Que legal, pra onde será que está indo? O pessoal chama ruim você. A vida é maravilhosa. E que vida maravilhosa que eu tenho. Essa
Essa cena me deu uma aflição, mas é óbvio que foi uma animação. Senão, Luísa Mel seria chamada, né não? Agora, uma coisa que deu aflição é porque girafa é um dos mamíferos mais queridos do Brasil. Eu, quando assisti esse filme no cinema, eu vi em 3D. Imagina aquela cabeça de uma girafa girando, parecendo que ia cair no seu colo. É um absurdo. Nós aqui no Brasil amamos tanto as girafas que temos até um restaurante para elas. Mas ainda sobre animação, eu trouxe um desenho a respeito da entrevista que o presidente deu no Jornal Nacional que você não pode deixar de ver, não. Assiste aí. Hoje estamos aqui com o candidato Bolsonaro. Candidato Bolsonaro, o senhor vai dar um golpe? Olha só, eu nunca falei em dar golpe em toda a minha vida. Se eu estiver mentindo aí, que morra Renata Vasconcelos. É só um trecho do desenho. E eu não acho que retrata a realidade, não. Eu não acredito que o presidente deva desejar a morte da Renata Vasconcelos, não. Mesmo ela tendo feito uma pergunta que contribuiu muito para desmascará-lo. E eu trouxe um trecho pra vocês ver, que inclusive tá com um pouco de flashback que você não pode deixar de ver. Assiste aí. Nos momentos mais dramáticos, o senhor imitou pacientes de Covid com falta de ar. Sobre as mortes, o senhor disse, e daí? Eu não sou coveiro? Eu não sou coveiro, tá vendo? O senhor estimulou o uso e usou dinheiro público para comprar medicamento comprovadamente ineficaz contra a Covid. Parece que tá levantando a Copa do Mundo, hidroxicloroquina. O senhor desestimulou a vacinação. Se você virar virar um jacaré, é problema de você, pô. O senhor não teme ser responsabilizado, senão pelos eleitores, pela história. A atitude vergonhosa. Agora, um outro presidenciável, que também deu entrevista ao JN e circulou muito um trecho que acabou desmascarando a si próprio por conta de desmenti-lo a si mesmo, foi o Ciro, nesse trecho que vai aparecer aqui. Veja aí. O senhor acha que a Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. Eu acho o regime da Venezuela abominável. É por essas e outras falas do Ciro Gomes é que ele não transmite credibilidade e nem recebe a confiabilidade do povo para receber seu voto. Mas ainda sobre as entrevistas do Jornal Nacional, a entrevista do Lula teve grande repercussão e eu trouxe para te exibir a paródia feita pelo Tom. Veja. O candidato a ser entrevistado hoje pelo sorteio da Telecena é Lula. O candidato vai falar 40 minutos, como vocês já sabem, e se ele quiser falar mais um pouquinho, a gente vai deixar para não ter confusão. E no final, a novidade é que o candidato tem 1 minuto para falar, e não dá tempo de fazer nem um miojo. Boa noite, candidato. É uma alegria tê-lo aqui. Boa noite, Balder. O tempo está valendo. E a primeira pergunta é sobre corrupção. Opa! Mas antes, eu quero avisar ao senhor que o Supremo Tribunal Federal inocentou por avaliar que Sérgio Moro é um louco, acusado de parcialidade. Portanto, o senhor está livre de todos os processos, anulando o caso Triplex e outras acusações. Eita, coisa boa! Portanto, o senhor não deve um golpe a ninguém. Graças a Deus, é boa essa notícia. Eu fico muito emocionado em ouvir da sua boca em cadeia nacional, claro que fora dela. Mas, candidato, houve corrupção na Petrobras. E foi? Com repasse de dinheiro a políticos. Fala-me, Deus. Ao PMDB. Eita. Ao PT. Foi mesmo? Ao PP. Fala-me, Deus. Candidato, como o senhor vai convencer o eleitor de que no seu governo, se eleito, não haverá corrupção? Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para poder me defender do massacre que eu vivi aí nesses últimos tempos e dizer que se vocês pensam, isso é muito sério que eu vou falar, se vocês pensam que eu não sei, que vocês ficavam me queimando quando eu estava preso, para ficar sabendo que eu sabia, porque toda noite eu assistia o Jornal Nacional, minha vontade era de dar um tiro na televisão e quando eu entrei aqui no estúdio, a vontade era de quebrar vocês dois na porrada. Mas respondendo a sua pergunta sobre corrupção, no meu governo eu criei a Dilma, elegi ela presidente da República, eu inaugurei o Itaquerão, eu orientei o Cariri, técnico do Corinthians na época, a escalar como titular no gol Cássio, Wagner na lateral e o zagueiro Gil. O agro é pop? Não. O agro é tech? É não. O agro é tudo? Não. O senhor acha que errou ao escolher Dilma para ser presidente? Olha, Boni, eu tive com a Dilma semana passada no Vale da Velha Baiú e ela disse que eu não respondesse nada do governo dela, até porque eu não sou menino de recado, mas ela mandou um recado para vocês dois, tá aqui, olha. Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. O senhor acha que polarização é bom? Olha, Boni, a polarização sempre existiu, porque aí é que está a democracia, é a discussão sadia, é você dizer a ideologia que você pertence, é você dizer do que você pensa, do que você não pensa. Você já foi ao estádio? Você já viu como é a torcida de futebol organizada? As pessoas discutem, as pessoas vão lá pro quebra-pau, quando não concordam uma com a outra, mas no final acaba todo mundo de boa. Eu mesmo lá em Brasília cansei de tomar uísque com o Fernando Henrique Cardoso, cansei de beber cachaça com o Geraldo, com o Serra, todo mundo unido. E pra dizer a verdade, eu quero inimigo no meu governo, que eu não quero amigo não, que eu já tô cheio de amigo e inimigo. Candidato, existe uma corrente do PT que não está satisfeita com a escolha do vice Geraldo Alckmin. O senhor tem a dizer? Mas quem fala isso é porque não bebe cachaça. É Alckmin. Candidato, agora tem 1 minuto para encerrar e tomar uma. Já passou 40 minutos. Eu tava gostando de estar aqui. Eu quero falar pra você, meu eleitor que gosta de um churrasquinho, né?
pingus, gosto de uma cachaçinha, que eu vou voltar com tudo pra poder fazer o que eu não fiz, porque eu não sabia que podia ser feito. Quer dizer pra aqueles que vêm dizendo de Venezuela, de Colômbia, que eu apoio todo mundo, que eu mandei dinheiro, nunca mais mando um puto pra ninguém. Vai ser tudo aqui pra dentro do país pra você, pra poder ter sobra de dinheiro pra gastar, pra viver feliz, tá bom? Cada qual que cuida do seu nariz. E Paulo Freire tem uma frase muito importante que ele diz: Garibaldi sua missa no cavalo, fez fora, Garibaldi não prestou, Garibaldi caiu fora, boa noite. Achei bem legal essa paródia feita pelo Tom. Um abraço, Tom. Mas ainda sobre a entrevista do Lula, uma das partes que mais repercutiu foi essa daqui, que eu separei pra exibir pra vocês. Veja aí. Eu poderia, por exemplo, fazer decreto de 100 anos. Sabe decreto de sigilo, que tá na moda agora? Eu poderia, para não apurar nada, decreto 100 anos de sigilo pro Pazuello, decreto pros meus filhos, decreto pros meus assessores. Ou eu poderia não investigar, pega um tapetão, coloca em cima de qualquer denúncia, aí nada vai ser apurado e não vai ter corrupção. E a corrupção, ela só aparece quando você governa de forma republicana, que você permite que as pessoas sejam investigadas independentemente de quem seja. Realmente, só dá pra descobrir corrupção quando tem investigação. Quando se coloca sigilo de 100 anos e fica engavetando tudo pra não ser investigado, não dá pra descobrir corrupção mesmo não. Eu acho que a fala do presidente Lula tem sim certa razão. Uma coisa que eu vi bolsonaristas dizendo foi que William Bonner deu uma colher de chá pro Lula, sendo que eu não achei isso. Eu achei que deu uma colher de chá foi pro Bolsonaro, principalmente nessa parte aqui. Veja aí. Como candidato, o senhor disse assim numa entrevista: eu sei do que é que o povo precisa. Inflação baixa, taxa de juros menor, dólar menor. Aí veio o seu governo, os juros básicos da economia dobraram, a inflação mais que dobrou, o dólar que estava em R$ 3,90 está em mais de R$ 5. É verdade que tudo isso se deu num cenário de pandemia e num cenário também de guerra na Ucrânia. Ocorre que esse cenário não mudou, não é? A pandemia não acabou, infelizmente, e a guerra da Ucrânia é uma realidade ainda. Pergunto, candidato, qual é o seu plano, uma vez reeleito, para cumprir num segundo mandato as promessas que o senhor fez em 2018 para a economia? Você está me estimulando a ser ditador. Eu, candidato? Como eu disse, já teve uma colher de chá ali. O William Bonner falou da guerra na Ucrânia, da pandemia, como se o povo não soubesse que a inflação já estava colocando o preço das coisas nas alturas antes mesmo da pandemia, antes mesmo da guerra na Ucrânia. Mas ainda assim, tem pessoas que sabem responder perguntas e tem pessoas que não sabem. Conforme o presidente demonstrou em vários momentos da entrevistas que não sabe responder perguntas de maneira coerente, não. Onde já se viu dizer, tá querendo que eu seja ditador, nada a ver. E uma coisa que eu não posso deixar de exibir pra você é uma música parodiada sobre as entrevistas que foram dadas. Escute. O primeiro me chegou com um semblante preocupado, não falou nada com nada, só jogava pro seu gado, mesmo com perguntas fáceis, não mostrou nenhum preparo, abusava das mentiras, se chamava Bolsonaro, me deixou tão irritado que até li em sua mão a palavra derrotado, Deus nos livre e ele não. O segundo me chegou tão sereno e bem tranquilo, já xingou a mãe dos outros, mas não foi nada daquilo. Sugeriu um plebiscito, trouxe dados, fontes, nomes, fez um livro bem escrito, se chamava Ciro Gomes. Me deixou entediado, não prendeu minha atenção. Tem um bom palavreado, mas também não voto, não. O terceiro me chegou como quem surge das cinzas, perto dele os outros dois são apenas dois ranzinzas. Encarou qualquer assunto com firmeza e muita calma, pois além de coerência tem história, luta e alma. Me deixou enfeitiçado com aquela rouquidão e meu voto é declarado Lula 13 na eleição. Achei bem legal essa música, mas foram tantas mentiras ditas pelo presidente no Jornal Nacional que depois a Renata Lopresti ficou tendo que desmentir algumas no Jornal da Globo, e uma delas não deu tempo dela esclarecer, mas eu trouxe um vídeo que vai esclarecer pra você. É a respeito do Pix, veja aí. Criamos o Pix tirando dinheiro de banqueiros. Sabe o Pix? Ele foi criado em 2018 no governo Temer, bem antes de Bolsonaro ser presidente. Já quando Bolsonaro entrou no governo, ele cortou o orçamento do Banco Central, atrasando a conclusão do Pix. Agora Bolsonaro mente dizendo que inventou o Pix. Mas o Banco Central já lançou a braba e desmentiu essa fake. O BC afirmou que na campanha de 2018 Bolsonaro nem tocou no assunto. Bolsonaro não é o pai do Pix, Bolsonaro é o pai da mentira. Conforme você pode ver, o Pix é um projeto do Banco Central que Michel Temer ainda no seu mandato assinou para passar a valer. Só que demorou a acontecer porque o atual presidente demorou a tomar as providências. Enfim, deixa isso quieto. Uma outra questão que tá circulando muito, e é uma mentira que eu não posso deixar de falar não, é essa questão aqui. Veja aí. Lula vai fechar igrejas evangélicas. Verdade ou mentira? Durante muitos e muitos anos, eu me encontrava com pastores pelo Brasil afora que perguntavam para mim: ô Lula, é verdade que se você ganhar as eleições, você vai fechar as igrejas evangélicas? 22 de dezembro de 2003. Lula sanciona a lei da liberdade religiosa. Na frente de padres, bispos, pastores, deputados da comunidade religiosa brasileira, dizer para vocês: se alguém tinha dúvida, a dúvida acabou. É livre o direito de organizar uma igreja e de praticar sua religião.
A verdade. Lula garantiu a liberdade religiosa. Nenhuma igreja foi fechada e nunca será. Pois é, como você pode ver, o ex-presidente Lula foi o único presidente que o país teve que assinou decreto dando liberdade religiosa. Aí dizem que ele vai mandar fechar as igrejas porque eu tenho um presidente lá do outro lado do mundo que manda fechar as igrejas e é amigo dele. Poxa, não tem nada a ver isso. Seria a mesma coisa que eu disser que o maior líder político lá de Dubai, que é amigo do presidente, manda decapitar a cabeça de jornalista. Eu não vou dizer que o atual presidente do Brasil vai fazer o mesmo só porque o amigo dele lá do outro lado do mundo faz isso. Não faz o menor sentido. Uma coisa que não faz sentido também foram certos momentos no debate da Band que aconteceu. E eu trouxe alguns momentos pra você ver que você não pode deixar de assistir. Olha aí. A cobertura vacinal no Brasil vem despencando nos últimos anos. A cobertura para a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo e outras doenças, foi de 71% em 2021 e ainda não chegou a 50% nesse ano. A da poliomielite, que já chegou a ser de 96% em 2012, caiu a índices um pouco superiores a 67%. Queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas, também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral. Você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem, não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, já está apelando. Candidatos, por favor. Já está apelando. Por favor. Já está apelando. Não estou atacando a mulher, não. Não venha com essa historinha de atacar a mulher e se vitimizar. E teve gente que deu razão ao presidente dizendo que sim, ela tomou partido. Eu não vi ela tomar partido, não. Ela fez uma pergunta direcionada ao Ciro sobre vacinação e, lógico, ela citou o presidente por conta da desestimularização. E ela ainda foi cordial em colocar o presidente para fazer comentários sobre o assunto. Ele perdeu uma grande chance de falar que ele comprou vacinas, de estimular as mães brasileiras a levarem seus filhos para se vacinar contra a poliomielite e ainda falar que fazia uma meia-culpa por conta de algum equívoco que ele falou antes sobre vacinas. Mas não, ele usou dessa oportunidade que ele poderia se engrandecer no debate para se rebaixar. E ele fez isso quando ela foi atacar. Coisa que eu não achei que foi muito prudente, não. Até foi um dos motivos que fez a mulherada crescer muito nesse debate. Veja a fala da Simone Tebet sobre isso, então. Então, eu quero dizer para o presidente da República, nem é para o candidato, que fabrica fake news e que fala em verdades. Eu não tenho medo de você e nem dos seus ministros. Recebi violência política na CPI. Fui chamada descontrolada. Um outro de dedo me ameaçando porque queria me impedir de falar e de participar. E a fala da candidata Soraya também foi bastante pertinente. Veja. Já tá apelando. Quando homens são tchutchuca como outros homens, mas vem pra cima da gente sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada. Aí eu fico brava assim. E digo mais pra você. Lá no meu estado, tem mulher que vira onça. Eu sou uma delas. Eu não aceito esse tipo de comportamento e de xingamento. E, acima de tudo, disseminar ódio entre os brasileiros e nos dividir. Realmente, os comentários da Simone Tebet e da Soraya foram bastante pertinentes. Não é à toa que disseram que as mulheres que ganharam esse debate, que elas foram muito bem, e realmente foram mesmo. Agora, teve outros momentos que chamaram a atenção nesse debate, como esse, por exemplo, do Lula com o Ciro aqui. Veja aí. Eu sempre digo o seguinte, tem 3 pessoas no Brasil que eu trato com deferência. Mário Covas, Requião e Ciro Gomes. De vez em quando eles podem até falar mal de mim, que eu não levo em conta, porque eu sei que eles têm o coração mais mole do que a língua. Eles têm o coração muito mais mole, são muito mais compreensivos aos problemas sociais. O Lula é esse encantador de serpente, né? Assim, vai na emoção das pessoas, cativa. Nós temos uma relação bastante antiga. Primeiramente, o Ciro ficou todo sorridente ao ouvir o Lula se referir a ele e depois ele deu aquela resposta que eu fiquei, caramba, que vacilo do Ciro. Por quê? Porque quando ele estava sorridente, simpático ao Lula, quando estava se referindo a ele, e depois falou que Lula é um encantador de serpentes, ele deu a entender que ele próprio se considera uma cobra. Olha só que vacilo. Agora, um outro momento que ele também chamou a atenção foi esse momento que ele disse isso daqui, olha só. O presidente Bolsonaro, militar, treinado, foi assaltado pelo fator surpresa no Rio de Janeiro, numa motocicleta, e o bandido levou a arma dele. Percebe? E com essa arma deve ter assaltado muito mais outras pessoas. Pois é, ele expôs para todo mundo esse acontecimento que poucos que leram o jornal ficaram sabendo. Agora, um outro momento que tomou as redes sociais foi esse em que Felipe Dávila falou da Maria da Paz. Veja que sagaz. Inventar mais política pública é fazer cumprir a lei, combater a impunidade e aproveitar excelentes exemplos, como é o caso da Força da Maria da Paz. Realmente o povo nas redes sociais foi muito sagaz em perceber isso. E eu trouxe o trecho da Maria da Paz aqui, veja aí. Ó o bolo da paz. Vai um bolinho? A novela Dona do Pedaço com Juliana Paz deixou saudade. E deixou saudade principalmente por conta da música do tema, que todo mundo gostava muito desse tema. Até a Maria Bethânia gostava desse tema. Ela até canta nos seus shows. Veja. A felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Olha o bem e plantar. É Deus que é bom.
estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça, mete o pé, vai na fé, manda essa tristeza embora. Pode acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, mete o pé, vai na fé, manda essa tristeza embora. Pode acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Olé, 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 olá, lula, lula. Qualquer música na voz de Maria Bethânia vira sensação. Um beijo, Maria Bethânia. Uma questão que eu tenho que trazer pra você também é que eu já cantei essa música aqui no podcast do Futuro. Numa edição passada. Só que eu cantei a versão das ruas. A versão que o povo canta. Essa daqui. Escute aí. Essa versão é realmente muito interessante mesmo. Enquanto rolava o debate na Band, Anitta, no VMA, foi premiada. Anitta, conterrânea aqui do Rio de Janeiro. Veja só o momento da sua chegada. Qual é a inspiração para sua apresentação hoje? Eu acho que estamos de vermelho aí, né? Vamos lutar por uma melhora do Brasil. E ela não deu só show na entrada, ela deu show lá também. Veja. VMAs! Did you think I wasn't gonna shake my ass tonight? E agora sim o momento que ela foi premiada. Olha só. Anitta, Evolver! Oh my God! Both Brazil and for whoever was born there, we never would think this is possible, so thank you so much. Anitta verdadeiramente arrasou. Um beijo, Anitta. Parabéns a ela e a todos da sua equipe. Lógico que ela teve uma grande produção. Agora, um outro momento do debate que eu não posso deixar de expor é o momento que o presidente Lula para os trabalhadores falou. Escute. E a senhora disse que não viu esse país que eu falei acontecer. O seu motorista viu. O seu jardineiro viu. A sua empregada doméstica viu. Você pode perguntar para a sua empregada doméstica que ela viu que esse país melhorou. Ela viu que ela podia almoçar e jantar todo santo dia, que ela podia tomar café. Ela viu que o filho dela poderia entrar numa universidade. O seu jardineiro viu. Era porque os pobres efetivamente cresceram nesse país e conquistaram cidadania. Talvez a senhora não tenha visto, eu não sei se a senhora votou favorável à legalização do emprego da empregada doméstica. Mas ela viu que melhorou a vida dela. Ela viu que ela foi respeitada. E é assim que vai voltar a ser. Essa mensagem do presidente Lula foi direcionada aos empregados da candidata Soraya, mas eu acredito que chegou à classe trabalhadora do país. Tanto que eu vi esse vídeo muito circular. Uma palavra que rima muito com circular é Madagascar. E no início desse podcast eu coloquei o Nemo, um personagem de Madagascar. E agora, pra encerrar, eu vou colocar um outro personagem aqui. Esse podcast aqui pra você eu acabei de exibir. Veja aí. Mas eu aprendi uma coisa hoje. Uma coisa que eu já sabia, depois eu esqueci, mas depois eu reaprendi com mais ênfase. E é o seguinte: pode ser que o amanhã não exista, então temos que viver o hoje ao máximo. Portanto, o segredo da vida qual é? A gente nasce, a gente cresce, a gente estuda, trabalha, arranja um emprego, ganha grana, vai ao supermercado,
tosta toda a grana na comida, chega em casa, faz comida, come tudo e tudo vira bosta. Bem interessante, não é mesmo, meu amigo, minha amiga? Só que eu não concordo 100% não. Eu acho que você também pode não só procurar um emprego para trabalhar e ganhar seu dinheiro e depois ir no mercado fazer compras, mas você também pode buscar empreender. E com o seu empreendimento você ganhar dinheiro e depois ir no mercado fazer compras e daí por diante o que a Rita Lee falou. Mas sobre empreendedorismo, vamos procurar saber fazer boas escolhas, vamos analisar as propostas dos candidatos a presidente, ao Senado, ao governo, vamos ver aqueles candidatos que proponham empreendedorismo para o povo aqui do Rio de Janeiro, porque empreendedorismo é algo que eu acho que vai fazer muito você crescer, eu crescer, toda a população crescer como um todo. E educação é algo muito importante, meu irmão. Então vamos pensar bem na hora da votação, vamos analisar os candidatos e fazer uma boa escolha. Então, esse foi o seu podcast do futuro. O podcast vai lá toda quarta, 4h40 aqui no seu canal do YouTube /Silva. Se você puder e quiser contribuir, envie qualquer valor para pix.dofuturo@gmail.com. Eu vou deixar o e-mail aqui embaixo na descrição. Em breve o podcast do futuro poderá alcançar toda a sua região. Lembro também que os vídeos ficam disponíveis no meu Instagram /Silva, no meu Facebook /Silva, no meu Twitter /Silva. E se você quiser ouvir os áudios, fica disponíveis na plataforma de podcast Podbean. Caso queira fazer um curso de podcast, eu vou deixar o link aqui embaixo de um curso que você vai poder clicar, ingressar e fazer. Em breve vai ter episódios inéditos a mais para você aqui no seu canal do YouTube /Silva. Compartilhe com pessoas que você acha que pode gostar desse conteúdo. E nos vemos semana que vem. Lembra que você pode deixar o seu like, que é de graça. Até, tchau!